Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos dar continuidade às nossas aulas sobre volume, essa série de volume, tá ok? Se você está chegando agora, essa é a terceira aula de volume dentro de uma série que nós estamos abordando aqui no canal, ensinando a premissa básica da utilização do volume, quais suas características, quais os pontos de atenção, né, em regiões importantes, nível de suporte e resistência, pullbacks, breakouts e zonas de acumulação, entre outras características. Eu mostrei para você nas aulas passadas como identificar o volume crescente ou decrescente nessas regiões. Mostrei para vocês um raio-x do volume, né, através de candles de força em zonas importantes de suporte e resistência, e como é que isso pode ajudar na sua tomada de decisão. Classifiquei o volume como volume direcional e como volume negocial, para que você entenda quais são os pontos de decisão onde a entrada da contraparte, ou seja, da ponta vendedora numa tendência de alta ou da ponta compradora numa tendência de baixa. Tá? E daí, com base nesses conhecimentos, você começa a entender algumas coisas da dinâmica da movimentação do preço, algumas coisas que sempre acontecem e às vezes você não se apercebe, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Deixa eu deixar marcado uma região aqui que depois eu quero comentar com vocês. Vou trazer para vocês agora a nossa ferramenta aqui e vou explicar uma coisa com vocês agora que sempre acontece no preço. Estou no mercado ao vivo aqui no dólar de hoje, tá? Hoje é dia 2/3/2020, às 11h17, tá bom, gente? Tranquilo. Tá? Para você ter uma ideia, o mercado está aqui agora, ó, né, no gráfico de candles de 1 minuto, mas eu quero, então eu vou fazer a avaliação desse ponto anterior, e depois eu posso fazer a avaliação deste ponto também, né, para mostrar para vocês como não é tão impossível a nossa tomada de decisão, tá? Aí com a utilização de volume, basta que você tenha conhecimento, e acredite, o grande problema é o medo das pessoas em realmente acreditar na leitura e fazer uma interpretação correta, né? Olha como o dólar tem respeitado esse nível de suporte, né? De resistência, aliás, né? Na data de hoje, né? No dia 2/3, são às 11h18 da manhã. Então, várias oportunidades de trades boas aqui depois do rompimento, desse falso rompimento, dessa zona de acumulação maior, né? Nesse canal amplo, depois eu faço a avaliação desses pontos com vocês, utilizando a premissa do volume, tudo bem? Tudo bem. Mas uma coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: quem assistiu a minhas aulas de candle, eu falei do Oliver Velix, da teoria dos candles de força, e eu falei para vocês o seguinte, ó, vamos avaliar comigo aqui, deixa o mercado rodar ali e vamos avaliar comigo aqui, ó, pegar aqui a ferramenta. Eu sei que geralmente, tá, no início do movimento, né, no rompimento de um caixote, enfim, onde for, eu tenho geralmente uma barra, um candle de força grande. Depois, sucessivamente, eu vou tendo pequenos candles, né, o volume sobe e desce nessa continuação dessa tendência, aí as barras vão se sobrepondo, né, continuação da tendência de alta, e chegando no final, geralmente, eu tenho uma grande barra de força, um marubozu de força, tá, e depois eu tenho aqui o start, o começo, geralmente, do movimento, né, da ponta vendedora, né, que pode ser com um marubozu de força também ou não, e daí o preço cai, começa a cair, sai seus pullbacks, começa a cair, e daí também ele deixa mais um grande marubozu de força, e daí de repente começa toda essa sistemática de volta, tá bom? Tudo bem, tá? O que eu quero avaliar com vocês agora é por que geralmente isso acontece aqui e aqui. Ficou ruim a cor, né, gente? Deixa eu pegar uma cor melhor para vocês verem aqui, azul, pronto. Por que geralmente no start do movimento eu tenho um candle de força? Eu já expliquei isso para vocês. E por que no movimento final eu tenho esse candle de força, ou seja, essa barra de volume. Essa barra de volume. Se você está entendendo o que eu estou falando, você vai ver aqui no indicador de volume aqui embaixo, geralmente, né, o volume está vindo, aí tem um volume alto aqui que mostra o início desse movimento, aí o volume vem, ele cai, ele vai caindo, no final ele sobe, e daí tem o start do movimento e ele começa a cair também, né? Então a gente identifica realmente que nessas regiões aqui do start do movimento e também, deixa eu pegar uma cor diferente, no start do movimento, aqui, bom, você entendeu, né, gente? E no final do movimento nós temos barras grandes de volume, e eu vou mostrar isso para você no gráfico. Por que que isso acontece? Por que que se o volume confirma a tendência, olha, eu não consigo entender. Aqui no começo eu até entendo, tá? Que realmente tem que ter um volume maior, porque é o start, o kick, a entrada de combustível, para que haja esse deslocamento, nesse exemplo que você colocou para cima. Agora, no final do movimento, por que que existe uma grande barra de volume no final do movimento? Por que que geralmente eu tenho um candle de força no final do movimento? Afinal de contas, o volume ele começou a cair durante toda essa queda.
E chega no final e dá um pico de volume. Perceba que isso acontece o tempo todo, né? Você tem um pico de volume, o movimento começa, ele starta, daí vai tendo, nesse exemplo, uma tendência de alta, uma pernada de alta, e aí o volume vai caindo, mostrando exaustão, exaustão, exaustão na tendência, aí chega no final e dá uma pernada, ele dá uma paulada aqui, ó, ele dá um candle de força, ele dá um grande volume aqui. Por que que isso acontece, né? Bora, se você prestou atenção na aula passada, se você está chegando agora, é uma sequência de vídeos, você já está entendendo por que que isso acontece, meu amigo, minha amiga trader. Porque aqui apareceu o vendedor, aqui de repente é um nível de suporte e resistência, é um ponto importante, é um ponto de decisão. Não sei escrever essa ferramenta aqui no mouse, é um ponto de decisão, porque aqui o preço estava subindo com a agressão dos comprados, não tinha vendedor na contraparte, não tinha vendedor de maneira muito agressiva fornecendo liquidez ou impulsionando o preço para baixo, mas chegou aqui, o vendedor começou a agredir e começou a forçar o preço para baixo, só que o comprador, ele percebeu isso e ele quer continuar que o preço suba, e ele também começou a impulsionar. Ele está dando o último respiro. Ele subiu aqui, ele deu o start aqui, e daí ele viu que o preço está subindo sem muita defesa ativa ou passiva dos vendedores, por exemplo, né? E daí chega aqui, aparece vendedor, e daí ele dá o último suspiro. Ele testa os vendedores e fala, olha, eu quero subir mais. Vamos ver se realmente os vendedores estão dispostos a defender essa região, seja de maneira passiva, através do fornecimento de liquidez, de escórias, ou de maneira agressiva, agredindo a contraparte desse movimento prévio. E daí os vendedores começam a agredir, começam a fornecer escora, e daí é um ponto de decisão, tem briga aqui, entra volume de dois lados começam a colocar suas fichas em jogo. É por isso que geralmente, no final do movimento, eu tenho esse candle de força ou uma barra com grande volume. Eu já mostrei para vocês que pode ser um candle de força grande, o tamanho do candle, ou também pode ser uma barra de volume grande, o candle ser menor. Já falei sobre a questão de esforço versus resultado no final. Vamos ver se isso acontece no gráfico, vamos ver se eu não estou inventando coisa, tá? Então, quem sabe o The Candle, essa é uma informação de ouro. Essa é uma informação de ouro, porque a gente sabe que a gente tem o start do movimento através de um candle de força, e a gente tem o final do movimento geralmente também com o candle de força. O movimento, gente, ele pode acabar de duas maneiras. Deixa eu voltar aqui antes de mostrar para vocês. O movimento pode acabar de duas maneiras. Aprenda isso. Ele pode começar... Opa, peguei a ferramenta errada aqui. Aprenda isso, gente. É importante isso aqui, tá? Isso faz parte da dinâmica da movimentação do preço e faz parte da utilização do volume dentro da leitura de candles, tá? Então, o que que acontece? Eu posso ter o start do movimento com um grande candle de força e daí candles menores, tá? E aí esse movimento pode terminar com um grande candle de força, tá? Com um grande volume também aqui embaixo, tá? Então, eu teria um volume, esse é um primeiro cenário, eu teria um volume grande nesse primeiro momento aqui, tá? No primeiro momento que é o start e nesse segundo momento que é o final. Então aqui é o start e aqui é o fim do movimento. Esse é um cenário, esse é um primeiro cenário condicional, tá? E aí você já entende agora por que que você tem essa barra de volume no start do movimento, e daí você sabe filtrar se isso aqui é um volume negocial ou um volume direcional, tá? E eu já falei na aula passada, e você entende porque tem essa barra grande no final aqui, ou se tem um grande volume aqui embaixo, mostrando que é um ponto de interesse e de decisão que entrou aqui, nesse caso, nessa tendência de alta, os vendedores defendendo esse nível de preço, colocando liquidez ou agredindo os comprados aqui para defender essa região de preço. Esse é um primeiro cenário condicional. Um segundo cenário condicional, meu povo, minha gente, tá? Você vai ter o start do movimento com candles, O segundo cenário condicional, você vai ter o start do movimento com candles não necessariamente muito grandes, dentro de um padrão, né? Mas o volume, ele está impulsionando. Agora você entende que tamanho de candle não diz nada, no modo geral. E daí o que que acontece? Eu quebro por baixo aquela teoria dos candles de força dos Marubozus, tá? O Marubozu, ele só é válido se você tiver um volume direcional totalmente comprador ou vendedor impulsionando esse movimento, onde a relação esforço versus resultado,
ou se você tem um volume negocial, que mostra um Marubozu, mas que mostra um ponto de interesse de briga entre agressões de compra e de venda, ou fornecimento de liquidez, negócios acontecendo, e daí mostra a força do Marubozu, porque se você tem um Marubozu com grande volume negocial, onde a divergência de opinião dos comprados em vários níveis de preço, e também dos vendidos em vários níveis de preço, aqui é um volume negocial, você percebe realmente a força, a disposição, a vontade dos comprados em jogar esse preço para cima. Porque mesmo os vendedores tentando jogar o preço para baixo, forçando, agredindo ou fornecendo liquidez, os comprados estão com mais energia, mais vontade, estão colocando mais combustível impulsionando esse preço para cima. E daí você vê a formação de um grande Marubozu, com um grande volume aqui embaixo. Daí você vê que realmente há no que pede os vendidos estarem defendendo, a vontade, disposição dos comprados nesse movimento. E dá para você fazer uma série de análises em virtude disso. Tá? O outro cenário que eu falei para vocês, o preço pode começar aqui, ó, com pouco volume, barrinhas pequenas, tá? Perder um pouco o interesse de volume e no final forçar. Mais uma vez você entende agora, né? Por que que chega aqui no final, o volume sobe sobremaneira. Por que que chega aqui no final? Os comprados tentam acelerar e daí há a defesa dos vendidos nesse nível de preço fornecendo liquidez ou agredindo. E daí você vai ver uma grande barra de volume aqui embaixo se formando, mostrando que esta região aqui é uma região de tomada de decisão. E daí você vai ver se essa região está em níveis de suporte, resistência, se tem a VWAP passando aqui, VWAP passando aqui, se tem um ajuste da vida passando aqui, se tem um topo de um caixote de nível de suporte e resistência, se tem algum ponto objetivo aqui, abertura, fechamento aqui, máxima do dia, enfim. Daí você vai fazendo essas avaliações, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? Tudo bem. Vou mostrar para você agora no gráfico isso que eu estou falando para você, no gráfico. Aqui, achei um exemplo bem simplório para vocês. Olha aqui, ó. Perceba aqui, gente. Olha aqui, esses 3 candles de força, o padrão 3 corvos que a galera fala, né? Você não precisa decorar candlestick. Se você souber usar volume, você vai entender. E olha esse grande candle de força aqui no final desse movimento. Antes dessa pequena retração aqui, continuação da tendência de baixa. Você pode olhar esse candle, você pode olhar esse candle aqui também. Perceba que realmente os comprados, eles saíram dessa zona de acumulação. Perceba aqui a didática, a leitura, tá? A dinâmica. Você estava numa zona de acumulação, tá bom? E daí eles começaram a forçar aqui esse movimento, tá? Aqui embaixo. Fizeram um falso rompimento aqui e daí você olha aqui, né? Vamos aproximar aqui para você ter uma percepção melhor. Deixa eu aproximar aqui, tá? Aqui. Você olha aqui nessa região, né? O volume acima da média. Eu tô com uma linha aqui traçando a média de volumes dos últimos 10 períodos. Aí você vê o start do movimento, a injeção de combustível, a defesa agressiva dos vendidos nesse nível de preço. Os vendedores tentaram forçar com um volume razoavelmente alto aqui, tentaram jogar para baixo, e daí os comprados apareceram aqui e defenderam. Você percebe aqui, ó, um volume alto, defendendo esta região. Pelo volume você vê a briga de interesses, né? A vontade, a disposição. E daí se você trabalha com cluster, perceba aqui, ó, vou dar um raio-x para você entender o que eu quero mostrar para você, tá? Se você trabalha com cluster, gente, você percebe realmente, olha aqui, ó, não sei se dá para ver no teu monitor, acho que dá para ver sim, deixa eu aproximar um pouco mais, aí da hora dá para ver. Se você trabalha com cluster, você vê que houve a aceleração do movimento por parte dos vendidos aqui, ó, totalmente vendedor, e daí apareceu o comprador de maneira agressiva, e daí começou a ter briga aqui nesse nível de preço, e daí houve a exaustão dos vendidos, os vendidos perderam o interesse, tá? E também houve a agressão dos comprados, e daí de maneira agressiva, perceba aqui, ó, né, 420, 140, e daqui eles aceleraram, o vendedor também não se manifestou muito aqui, e houve o start do movimento, então o volume ajudando a gente a fazer essa identificação de zonas de suporte, resistência, de falsos rompimentos, e daí você vê aqui o início do movimento com grande volume, ó, um volume acima da média, acima da linha fúcsia, perceba, o início do movimento com grande volume, e daí você vê o final desse movimento, dessa pernada de alta com grande candles de força, por exemplo, aqui, tá? No que pese o preço estar já aqui no alto, mostrando uma possível exaustão do movimento, você vê candles de força se formando na parte alta, denunciando brigas de interesse, pontos de tomar decisão, onde o preço pode continuar a subir ou ele pode cair, onde aparece realmente a presença dos vendedores. E a gente começa a ver isso aqui, ó.
Olha aqui, se você aproximar, você vê aqui, ó, aí vamos usar aqui o cluster para ajudar vocês de maneira numérica na interpretação desta barra. Olha esta barra aqui. Olha o cluster, 1.4K. Um volume superior, o dobro do volume das pernadas anteriores. Perceba, 170, 600, 600, 1.4K. Tá? Com base nessa interpretação, você pensa, nossa, eles estão acelerando cada vez mais. Realmente eles colocaram mais combustível, mas na sequência o preço caiu. E aí você olha aqui, ó, em cima, olha aqui em cima, 380. Deixa eu diminuir isso aqui. 380, o volume que denunciou essa barra para mim, tá? O volume denunciou essa barra para mim, 380. E o preço começou a cair mesmo assim. Perceba que ele caiu em vários níveis de preço depois. Por quê? Porque aqui o volume denunciou para mim a absorção. Houve um grande volume, inclusive volume direcional, totalmente comprador. Mas chegou aqui, eles mandaram 380, ou seja, não houve exaustão. Eles quiseram comprar mais. Mesmo assim, aí o vendedor apareceu aqui de maneira passiva. Veja que ele não agrediu aqui. Olha, a coloração verde denuncia para mim que a agressão foi totalmente compradora nesses níveis de preço. Mas mesmo assim o preço não subiu. O que aconteceu aqui, meu amigo, minha amiga player? Tá? A absorção, olha o volume me ajudando na identificação da absorção em níveis de preço, como níveis importantes de tomar decisão. E na sequência, daí você tem a reversão do movimento com grande candle de força, uma resposta imediata dos vendidos. Só que aí os vendidos, tá? Os vendidos mostraram pouca determinação. Eles aceleraram aqui no começo a 300 e daí chegou o comprador aqui embaixo e apareceu e começou a defender de volta, tá? E o volume subiu, porque aí mostra briga entre comprados e vendidos. Aqui não foi um volume direcional. Aqui, nessa barra aqui, ó, perceba, de 1.4K, foi um volume direcional totalmente dos comprados. Aqui já não, aqui mostra um volume negocial de briga, zonas de interesse, briga pela hegemonia, tá bom? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então a gente vê um grande volume, tá? Geralmente no começo do movimento e no final do movimento. Perceba aqui, ó, um volume grande no final do movimento. Porque aqui mostra a briga, zonas de interesse. Vamos aproximar. Os vendedores, vamos ver se aqui, se esse volume denunciando, olha aqui o volume dessas barras no final desse movimento. Perceba como subiu. Olha como na queda, olha a interpretação, né? Ele rompeu, deixa eu tirar aqui agora, ó. Quero que vocês aprendam, tá? Eu quero que vocês aprendam. Ele rompeu aqui esse pequeno caixote de acumulação aqui, mais ou menos aqui, esse nível de suporte e resistência. Mais ou menos aqui, tá? Perceba como o preço tem respeitado esse nível. Olhe, observe, aprenda aqui, olha aqui, ó. Tá? E daí ele rompeu esse movimento, ele rompeu esse nível. Aí qual que é o padrão de rompimento? Ele cai, vem testar por baixo e vai. E olha como ele acelerou, olha como ele rompeu, subindo o volume. Perceba aqui, ó, o volume subindo no rompimento. Olha aqui, gente. O volume subindo no rompimento, lembrando as outras características, dando o start do movimento, aí você vê o candle de força se formando, após o padrão de rompimento. Qual que é o padrão seguro de rompimento? Ele rompe, ele vem testar por baixo, o suporte vira resistência, e daí ele engata geralmente com força, com agressão, a pernada, fazendo um rompimento verdadeiro. Esse é o padrão de rompimento. E você vê o volume subindo. E você, para quem trabalha com cluster, ele te vê esse candle de força, que foi totalmente um volume direcional, perceba. Perceba, um volume direcional, totalmente da agressão de ponta dos vendedores. Os compradores mal apareceram aqui, ó. Perceba que até aqui tinha comprador querendo defender, mas eles não estavam conseguindo. Olha a avaliação do cluster e a utilização do volume. Tinha comprador querendo defender aqui, ó. Olha o volume aqui, ó. 2K, maior do que essa grande barra aqui, mas aqui é um volume negocial. Briga, e de repente você vê aqui a hegemonia, um volume direcional, tá? Dando realmente o start desse movimento, dessa pernada de baixa. Olha como o volume direcional, ele mostra pra gente que um dos lados está mostrando realmente intenção e não tem contrapartida negocial, não tem ninguém freando esse movimento. Eles impulsionaram o preço para baixo, tá? E isso aqui é um grande sinal operacional para quem sabe identificar isso no dia a dia. Tá? E perceba que, no modo geral, esse volume negocial ele foi menor do que esse volume direcional, ele foi menor que esse volume negocial aqui. E olha o tamanho deste candle e o tamanho deste candle. Mas aqui o volume foi direcional porque foi totalmente vendedor. Por isso que o preço caiu. E o preço não caiu aqui. Você entende? Então não basta você olhar o tamanho da barra. Se você tem que ver para que lado está o volume. Tá? Porque essas barras mostram o volume no modo geral.
mostra a quantidade de disposição, de níveis de interesse, de briga, de colocação de lote, tá? De agressão. Só que não mostra se é uma agressão compradora ou vendedora na sua totalidade, ela mostra o volume. Agora você joga o cluster, você tem uma identificação clara de quando entra um volume direcional, deslocando a movimentação do preço, promovendo o rompimento. E daí você está vendo, aí como é que você vai ver isso no dia a dia, gente? Isso que eu quero que você entenda, né? O gráfico vai estar se formando, tá? De maneira prática e objetiva. Olha aqui, ó, como é que você identifica isso. Deixa eu trazer aqui para você. Tá? O duro é que a barra vai estar pronta já, né? Mas fica tranquilo que mais pra frente, depois que a gente passar toda essa parte teórica, esse embasamento que eu quero mostrar pra você, eu vou mostrar o gráfico se formando. Você vê, né, que realmente, ó, os vendedores estão ganhando, ó. Olha, ó, bate o olho aqui e vê qual que tem a cor maior. Olha aqui, ó, nesse rompimento, ó. Nesse rompimento aqui, ó. Você não percebe só pela coloração que tem mais força de venda do que de compra? E daí você mensura os números, você vê, ó, os vendidos, 700, 240, aí de repente já teve a exaustão dos vendidos aqui, ó, 15. E daí apareceu o comprador brigando, mas o comprador sempre tímido, olha, pouca agressão de compra, pouca contraparte de compra, tá? Pouca contraparte de compra. Se os compradores realmente quisessem defender aqui, eles teriam que agredir de maneira sucessiva e continuada com grandes boletadas, jogando esse preço para cima. O preço está caindo, eles estão tentando defender, mas de maneira tímida, com fraqueza. Fica muito claro quando você faz essa leitura, para ver para que lado está o mercado. Você consegue identificar a força do mercado assim, utilizando o volume. Você vê que o volume está subindo, mas ele está subindo na sua maioria com agressões de venda. Perceba, olha aqui, ó, juntando o volume, ó. O volume está subindo, tá? Mas ele está subindo na sua maioria com agressões de venda, mostrando para que lado está o mercado, para que direção está o mercado. Olha que informação valiosa para quem sabe interpretar. Então agora você não vê mais só o volume subindo, você sabe que o volume pode subir, mas ele pode subir com agressão de compra na contraparte. E eu não quero ver neste exemplo a agressão de compra, eu quero ver a hegemonia dos vendidos para acreditar nesse rompimento. Tá? E daí você faz esse raio-x usando o cluster, por exemplo, você consegue ver que o volume está subindo na sua maioria com agressões de venda. E você vê a fraqueza dos comprados aqui. Aí de repente, meu amigo, minha amiga trader, o que acontece? Olha como é que as coisas fazem sentido, eu não estou inventando nada para você aqui. Olha só, você vê isso aqui, ó. Olha a diferença. Você vê a dominância. Claro que essa barra está formada, mas você vai ver essa barra se formando. Essa barra abriu aonde? Onde foi a abertura dessa barra? Se deu aqui em cima, ó. Se deu aqui em cima a abertura dessa barra. Aí você vê, ó, aí você vê a barra se formando, ó. 65 só venda, 210, 10, 20, 20, 215, 235, 125, venda, 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 venda. Cadê comprador aqui? Venda, venda, venda. E você tá vendo que os compradores já estão fracos. Você tá vendo o volume subir, colocando que isso quer dizer o quê? O vendedor tá colocando lote aqui, tá agredindo. Tá? O volume está subindo e é um volume totalmente direcional, com pouca defesa ativa e passiva por parte do comprador. Meu amigo, minha amiga trader, isso aqui é um sinal operacional para quem sabe utilizar. As pessoas falam para mim, ontem eu recebi um e-mail dizendo, ai, eu não consigo, você fala que cruzamento de média não é sinal operacional. Então o que é sinal operacional para você? É isso. É essa interpretação. É um sinal operacional baseado na construção de um conhecimento da dinâmica da movimentação do preço, na avaliação do cenário condicional. No cenário condicional, eu estou vendo que o mercado está mais vendedor aqui durante toda essa queda. E eu estou vendo que os comprados não estão tendo força para poder jogar esse preço para cima. O preço está descendo ainda, eles estão aparecendo de maneira esparsa. O que desloca preço são agressões sucessivas e continuadas em vários níveis de preço. Uma agressão de 390 aqui de compra não vai deslocar preço. Tem que ter várias. E daí você faz a avaliação do cenário condicional, que você vê que está num rompimento, num breakout, né? E que os vendedores estão forçando e o comprador não está tendo condição de jogar o preço para cima. Meu amigo, minha amiga, e o volume está subindo e é um volume direcional vendedor. O que mais que eu posso ensinar a você aqui? Olha como é que o volume dá essa interpretação para a gente. Tá? Mas que você saiba fazer essa interpretação, você tem que estudar, você tem que ter mérito, você tem que se dedicar. Tudo bem, gente? Aí estou mostrando para vocês várias e várias interpretações do uso do volume aqui, tá? Usando essa ferramenta de cluster de agressão, tá? E não é só o cluster, você pode colocar o footprint charts também. Mudar aqui, ó, só para não confundir muito a cabeça de vocês de maneira rápida. Olha, ele trava essa minha plataforma, meu Deus. Aqui, ó, já tá configurado aqui, ó, footprint gráfico triple hidden. E daí você vê aqui, gente, você vê, ó,
tá? Realmente onde há o ponto de briga, de interesse. O Footprint Charts mostra dentro da minha configuração. Você está vendo essas linhas amarelas aqui, ó? Essas linhas amarelas, ele mostra para mim nos níveis de preço onde teve maior volume acima de 500. Maior volume acima de 500. Aí você percebe aqui, ó, por exemplo, olha só como é que ia ficar. Vamos olhar essa barra que a gente já olhou aqui, ó. Olha aqui, ó. Aquela barra da aula passada. Quem tá vendo entende, olha. Aí, quanta linha amarela tem aqui, ó. Quanta linha amarela? Porque eu configurei para plotar essa linha amarela. Toda vez que há um volume acumulado por nível de preço assim, maior que 500, ele faz o traço amarelo embaixo da barra, mostrando para mim zonas de volume, de troca de lote, zonas de decisão. E eu consigo ver isso no Footprint Chart também de uma maneira muito visual. Só que aqui no Footprint, esse número aqui embaixo não representa volume, representa saldo de agressão. É uma outra história. E eu tenho uma aula completa sobre Footprint Charts aqui no meu canal. Lá no começo das aulas eu coloquei no meu canal, coloquei essa ferramenta, é só você procurar lá. Tudo bem? Aí você vê o volume negocial, você vê a diferença de interpretação, tá? Mas isso aqui eu vou abordar nas próximas aulas de volume. Vamos voltar aqui para o nosso cluster de agressão. Cluster, aplicar, tranquilo. No cluster você consegue ver aqui, através do volume at price dentro, dentro de cada candle, através do sistema de coloração e da numeração total de números de contratos por nível de preço. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Ficou claro para vocês agora? Ficou clara essa abordagem que eu fiz para vocês? O que eu ensinei para vocês nessa aula? Eu ensinei para vocês nessa aula interpretar por que geralmente eu tenho um candle de força no start do movimento e eu tenho um candle de força no final do movimento. E daí o que acontece? As pessoas veem um candle de força no final do movimento com grande volume. Por que o volume sobe às vezes no final? É porque é um ponto de interesse, é um ponto de defesa, é um ponto de briga. E daí o que o amador faz? É isso que eu quero dizer para vocês. Olha só o que o amador faz, gente. E se você já fez isso, você não usa o volume, você não tem essa percepção, o que eles vendem pra gente por aí de maneira prática e objetiva? Candle de força, start do movimento. Start do movimento, marubozu, rompimento. Você vende. E daí você vai vendo, você não, por algum motivo você não entrou aqui. Você vê a pernada caindo, aceleração do movimento, entrada de agressão, subindo o volume, mas digamos que você não olha o volume. Vou até tirar o volume aqui, ó. Você não olha o volume, tá? E você não sabe dessa interpretação de candles de força no começo e no final. E o que o volume mostra pra gente, por que ele sobe, o que isso significa da relação esforço versus resultado. Você não sabe de tudo isso que eu estou mostrando para vocês. E daí você vê o candle de força, você trabalha só candles de figura gráfica. Você vê o candle de força. Olha, um candle de força. Olha, você vê, continuação, hegemonia está totalmente dos vendidos. Interpretação de candle, aceleração do movimento, continuação da tendência de baixa, e não tem contraparte. Aí você vê a aceleração do movimento. Aí você vê a aceleração do movimento. Mais uma vez, olha, mais vontade de disposição dos vendidos. Aí você vê a vela se formando. Aí você vê outro candle se formando na sequência. Gente, não adianta ser hipócrita. A maior parte das pessoas que estão começando ia vender aqui. Ia vender aqui, meu amigo, minha amiga, ia vender aqui, ó. Aí, talvez se não pegasse esse movimento, não repique, daí ia começar a formar esse novo candle de força, o cara ia querer vender aqui, ó. O cara ia querer vender aqui. Se você já está começando no mercado, não se iluda, eu sei que você já fez isso, porque eu também fiz, não adianta se enganar. Aqui, aí você vai só fazendo leitura de candles, você vê aí nos cursos que a gente faz por aí, o cara fala pra você, né? Jab direto, eu não quero citar nome, senão o cara me processa. Aí vem aqui, ó, direto, jab, direto, candle de força. Aí você vê, após a formação do candle de força, aí você vê o rompimento do fechamento desse candle de força, um outro candle você vende na continuação da tendência de baixa. Aí você vende e daí você é estopado. Porque ensinaram isso pra você, a culpa não é sua, meu amigo, minha amiga trader, eu entendo isso. Aí porque você olha, bom, se o candle de força ele aparece na continuação do movimento e demonstra vontade, disposição, eu tenho um candle de força aqui que promoveu esse rompimento, eu vi outro candle de força aqui mostrando vontade e disposição dos vendidos, na sequência eu tô vendo a formação de outro candle, eu vou entrar vendendo, porque a força é totalmente vendedora. Só que aí você não vê as outras análises, você não vê que de repente o mercado já caiu X pontos, você não entende sobre frequência de mercado, você não entende sobre padrão ABCD, você não vê níveis de suporte e resistência aqui, ó. Você não vê níveis de suporte e resistência, olha só como é que as coisas não acontecem por acaso, meu amigo, minha amiga, olha aqui, ó. Você não vê que níveis de suporte e resistência, aí você entra vendendo. Às vezes você poderia até ter ganho dinheiro aqui, daria certo aqui, vamos ver se daria certo aqui.
Quantos pontos no dólar, nesse exemplo, se você vendesse aqui, você teria ganho? Aí deu 6 pontos, foi uma venda boa, mas a boa parte das vezes você pode ser estopado. É isso que eu quero dizer para você, tá? E daí agora se você coloca o volume e sabe usar o volume de maneira, dessa maneira que eu estou usando para você, você sabe que esse volume está subindo no final do movimento, que isso aqui está subindo esse volume, mas não é porque ele está subindo, porque está entrando sua agressão de venda. Que tipo de volume que é esse nesse movimento, perto desse nível de suporte e resistência? Isso aqui é um volume direcional ou isso aqui é um volume negocial? Isso aqui é um volume de aceleração de movimento, de agressões de compra na sua de venda, nesse exemplo, na sua hegemonia? Ou isso aqui é um volume de mostra de ponto de interesse de briga, que está entrando defesa de maneira ativa e passiva do comprador? Nesse nível de preço, que o volume está subindo, mas que tipo de volume que é esse? Você está entendendo? Aqui, ó, olha só, mais uma vez, eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem entender. Olha aqui, ó, isso aqui é um volume, peguei um outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é um volume direcional, totalmente vendedor, o volume cresceu aqui com agressões só de venda, não teve comprador defendendo. E olha aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo a diferença desses volumes altos aqui, ó. O comprador aparecendo 495, 715, 700. O comprador aparecendo em vários níveis de preço de maneira agressiva. E o volume subiu. Mas o volume subiu aqui porque o vendedor acelerou. Aí você olha só candle de força. Você só olha candle. O volume aqui ele subiu, porque aí você olha, o volume está subindo, o volume confirma a tendência, a continuação da tendência de baixa. Volume cada vez mais alto, entrada de combustível, aceleração do movimento, continuação da tendência de baixa. Você percebe, gente? Então, agora o que eu estou ensinando vocês a saber filtrar que tipo de volume que é esse? Realmente, quando o volume é crescente, na configuração de rompimentos, de breakouts, de zona de acumulação, de pullbacks, tudo isso é importante, ele funciona. Só que eu estou dando uma ferramenta a mais. Eu classifiquei com você entre volume direcional e volume negocial. O volume direcional realmente é o que eu quero ver, é o que configura o start do movimento, o breakout, a força de um dos lados. Agora o volume negocial é ponto de briga, é troca de lote, é ponto de decisão, não é necessariamente a força, a continuação na pernada de baixa neste exemplo. Na verdade aqui foi pelo contrário, mostrou ponto de briga, defesa, onde os compradores apareceram aqui de maneira passiva e ativa, defendendo esse nível de suporte. Você está entendendo, meu amigo, minha amiga trader? Você está entendendo? Eu acho que você está entendendo, tá bom? Então vou ficando por aqui e é isso que eu ensino, no meu canal, no meu curso, é você fazer essa avaliação, no meu canal também agora de maneira gratuita para você, é você fazer essa interpretação, é você fazer essa avaliação para que você pare de ser estopado, que você tenha um poder analítico com a utilização do volume, com uma ferramenta básica e também principal, primordial para a interpretação da dinâmica da movimentação do preço. Tudo bem? Então, mais uma aulinha de volume para você aqui nessa série de aulas de volume, onde eu estou abordando, como nunca ninguém fez de maneira gratuita na internet, várias padronizações, sistematizações, interpretações de volume. Nessa aula eu falei então para você o start do movimento com volume direcional e o fim do movimento, por que geralmente tem uma grande marubozu ou uma barra de força ou um grande volume no final do movimento, identificando a diferença entre volume direcional e volume negocial, que é justamente a contraparte, o aparecimento da contraparte no movimento prévio, promovendo a defesa de maneira ativa e passiva nos níveis de preço. Tudo bem, meu amigo, minha amiga trader? Tudo bem. Espero que esse conteúdo possa estar te ajudando. Se inscreva no canal. Qual que é o meu pagamento? Ajude a divulgar esse canal. Se você faz parte de algum grupo de trader, fala pra galera, ó, tem um cara lá que está se esforçando para ensinar a gente de maneira gratuita. Tem muito conteúdo bom de qualidade no canal do cara. Divulgue esse conhecimento. Ajude a crescer o canal. E se você quiser aprender comigo, meu curso está à disposição aqui na descrição do link. Tá bom? No mais, grande abraço, sucesso e até a próxima aula.